Você irá assistir agora mais uma homilia com o nosso vigário, Padre Wagner Augusto, da Paróquia dos Santos Anjos, no Leblon, Rio de Janeiro. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Reverendo Padre Tiago, Reverendo Padre Gabriel, caros irmãos e irmãs, hoje é dia de São Pedro e São Paulo, hoje é dia do Papa e há uma razão especial para meditarmos um pouco sobre o ministério de São Pedro e como que esse ministério toca diretamente a nossa vida. Nem sempre os fiéis sabem como algumas coisas funcionam na igreja. Então, quando nós falamos do Santo Padre, às vezes ele está mais próximo de nós do que parece. Como assim? Nós sabemos que algumas vezes um bispo tem que se aposentar ou mudar de lugar, e quem escolhe os bispos é o Santo Padre. E quando nós precisamos que alguém vá dar uma missão especial para alguém na igreja, para ser cardeal, quem escolhe é o Santo Padre. Quando nós precisamos de uma indulgência plenária para comemorar o nosso aniversário, sabe quem dá essa indulgência? O Santo Padre. E se temos alguma dúvida de fé muito, muito grande, a dúvida vai subindo, né? Chega no padre, aí vai para o bispo, aí chega uma hora que ela vai para onde? Lá no Santo Padre, lá em Roma. E quando nós vemos toda essa importância do Papa na nossa vida, no modo como nós vivemos como católicos, na obediência ao que ele pede e no que ele manda, algumas pessoas poderiam pensar que essa organização é uma espécie de uma organização humana, como se nós simplesmente tivéssemos tirado um dia e resolvemos organizar assim que fica melhor. Só que não foi assim. Não se deu dessa forma. O evangelho de hoje, ele serve para mostrar que essa estrutura visível da igreja, que tem lá no Santo Padre, o Papa, em Roma, o seu ponto de unidade, foi instituída pelo próprio Cristo e por uma razão espiritual e não por uma razão humana. Quando nós olhamos no evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E várias hipóteses foram levantadas: João Batista, Elias, algum dos profetas. Então Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nessa frase, São Pedro resume praticamente toda a fé católica. Está dizendo: Tu és o Messias, é aquele homem, filho de Davi, esperado por Israel. É o Filho do Deus vivo, pois ali confessa a divindade. É Deus mesmo que veio ao nosso encontro, a esperança de toda a humanidade. Ao responder, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, confessa que é homem e que é Deus. E nessa afirmação de que ele é homem e é Deus, está presente
toda a nossa fé católica. Tudo que nós cremos sobre a divindade de Cristo está nessa afirmação de que Ele é Deus. Tudo que cremos sobre o mistério da encarnação está ali, no fato dele ser homem. E por isso, depois que São Pedro realiza o ato de fé fundamental, a partir disso, então é Jesus que diz para ele quem ele é. Diz assim: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em primeiro lugar, diz quem vai edificar? O Cristo. Ele constrói. A igreja de quem? Dele. É do próprio Senhor Jesus Cristo. É o Cristo que vai edificando. Quando nós vemos uma comunidade crescendo, existe sempre uma dimensão que tem um Pedro. Tem alguém que exerce o poder do comando, como Cristo fez. Mas quem edifica é o Cristo. E a igreja é do Cristo. Isso precisa ficar claro para nós. Então, ele diz, eu edificarei a minha igreja, mas ele fala sobre esta pedra. E há algo de importante nisso. Porque a palavra Pedro é como que uma tradução do grego da palavra Cefas. E a palavra Cefas é a palavra que nós encontramos em aramaico. No texto de São João, ele usa Cefas. São Paulo, quando vai falar de São Pedro, chama de Cefas, que é o nome aramaico para falar pedra. É como se Nosso Senhor falasse: Simão, tu és a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que tem um cuidado importante. Porque quando nós escutamos na Sagrada Escritura que fala da pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular, quem é a pedra que os pedreiros rejeitaram? É Cristo. Então, Cristo é a pedra. Mas então como é que é possível que Cristo seja a pedra e Pedro seja a pedra também? Cristo é a pedra, Pedro é a pedra, mas de maneira diferente. O Cristo, ele é a pedra por ele mesmo. Quando eu chego para vocês e falo, existe vida eterna, eu estou acreditando em Jesus Cristo. Quando eu falo que a confissão perdoa os pecados, eu estou acreditando em Jesus Cristo, porque ele falou. Quando eu digo que vale a pena ser de Deus e esperar a vida eterna, eu estou acreditando em Jesus. Ele é a pedra sobre a qual nós colocamos toda a nossa fé. Mas, quando existe alguém que, em última instância, precisa dizer para nós o que é a fé da igreja, aí eu preciso de um Pedro. Vocês querem ver? Se por um acaso surge uma dúvida de fé aqui agora, então vocês trazem uma dúvida. Aí a gente chega aqui, os padres, a gente discute, conversa. Não encontramos uma resposta, a gente manda para o bispo. Aí o bispo discute com os bispos. Não encontrou uma resposta, manda para onde? Manda para Roma. Aí quando chegar lá em Roma, o Santo Padre vai dizer, isso aqui é a fé da igreja. Quando ele disse, aí a gente entendeu. Agora nós sabemos qual é a fé da igreja. Aí edificamos na fé da igreja. A fé de Pedro. Isso é muito importante. Ou seja, é claro que ele também crê por causa do Cristo. Mas ele é pedra pelo ministério. O Cristo é pedra pela natureza. São Pedro é pedra pelo ministério. Ter uma fé firme que confirma a fé dos irmãos. E isso é importante para entender. A igreja é edificada a partir de pastores com fé firme. O Cristo falou que vai edificar a igreja. Ele faz a igreja crescer. Ele faz as pessoas se aproximarem. Toda vez que alguém começa a ser transformado em qualquer comunidade católica do mundo, em qualquer paróquia, é porque o Cristo está trabalhando. Está edificando a igreja. Onde tem gente sendo transformada, existe a ação do Cristo. Mas tem um detalhe. Ele edifica apenas sobre a pedra. E qual é a pedra? A pedra são aqueles pastores que confessam a fé dos apóstolos. E isso é muito impressionante. É bonito e assustador. É bonito de quando percebemos um crescimento espiritual, é porque há alguém com fé. Com a fé de Pedro. E é assustador porque ao mesmo tempo os pastores dão uma pequena tremedeira nas pernas de lembrar que precisam confirmar o rebanho na fé que vem de Pedro. Na fé que vem de Cristo e confirmada pela Igreja Católica. Agora, tem mais um detalhe sobre o modo como, desse evangelho, sobre o modo como Cristo deu as chaves a São Pedro. Ele diz assim,
Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Essa fórmula, ela já tinha aparecido outras vezes na Sagrada Escritura. Ela apareceu no texto de Isaías 22, quando sucedeu uma história muito curiosa em Israel. O rei Ezequias, ele tinha um primeiro-ministro chamado Sobna. E Sobna era um primeiro-ministro muito soberbo. E ele queria construir um túmulo praticamente todo de ouro para ele. E ele queria colocar o nome na história e ter um túmulo importante. No meio de uma crise grave que o povo tinha, ele queria gastar dinheiro como bobagem. Deus ficou indignado com Sobna e o amaldiçoou, e Sobna morreu. E então Ezequias tinha que escolher um novo primeiro-ministro. E ele escolheu Eliaquim, com a seguinte ordem: Eliaquim, tu deves ser como um pai para este povo, como um pai para o povo. E Eliaquim, pela sua humildade e fidelidade, foi eleito. E na hora da eleição, o rei Ezequias falou assim para Eliaquim: Eliaquim, te dou as chaves da casa de Davi. O que abrires estará aberto, e o que fechar vai ficar fechado. Essa fórmula Ezequias usou. É muito parecida com a fórmula que o Cristo faz. Ezequias é filho de Davi. Jesus é filho de Davi. Ezequias podia dar a chave da casa de Davi conforme o reino terreno. Jesus dá a chave da casa de Davi conforme o reino celeste. Ezequias deu a chave de Davi para Eliaquim. Nosso Senhor Jesus Cristo entrega na mão de São Pedro para ser o seu primeiro-ministro, aquele que vai reger a casa na ausência do rei. Essa é uma missão importantíssima. A fórmula usada das chaves dada a São Pedro é a fórmula daqueles que cuidam diretamente do reino de Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, quando nós olhamos para o Papa lá em Roma, não é uma invenção humana. Cristo quis dar uma chave, a chave da casa dele, para que uma pessoa governasse na casa dele. E quem é esse? O Santo Padre, o Papa. E agora, isso é impressionante como isso toca diretamente também uma cerimônia que nós fazemos hoje, que é lembrar do tempo em que o Padre Tiago está aqui como pároco. Porque nós, como sacerdotes, nós temos dois tipos de atribuições. Tem umas coisas que nós podemos fazer pelo simples fato de ser padre. Então, o padre pode celebrar missa a qualquer momento, pelo simples fato de ser padre. Mas além desse poder que a gente chama de poder de ordem, que é a capacidade do padre celebrar os sacramentos, existem também algumas funções. Ou seja, são como que partes, uma participação dentro do governo da igreja. E é assim que alguém, por exemplo, é pároco, o outro é vigário, o outro exerce um ofício. Esse ofício, ele é uma participação no governo. É como se aquilo que São Pedro recebeu pleno do poder das chaves, todo mundo que tem uma missão específica na igreja recebe um pedacinho. Assim como Jesus é pedra por ele mesmo e Pedro por participação, todos os que recebem uma função recebem um pedacinho do poder das chaves para poder abrir e fechar a casa de Davi. E isso é muito importante, porque, na verdade, assim como a igreja cresce pela fé de São Pedro, as comunidades paroquiais crescem pela fé dos seus pastores. Isso é muito importante meditar, porque cada vez que nós temos a graça de poder ver pessoas sendo transformadas e muita gente aparecendo, é Cristo que está edificando. A igreja é dele e a edificação é ele que faz. Mas existe um sinal que serve de confirmação de que a vida vale a pena. Especialmente qual é? A percepção de que crer no silêncio, crer em Deus e confirmar e conservar a fé católica enquanto se governa, vale a pena. Isso é magnífico. E mais uma coisa bonita de se entender. Há algo que nós realizamos ainda hoje, que é a capacidade de rezar pelo Santo Padre. Toda a missa nós rezamos pelo Papa. Mas é importante
perceber que na primeira leitura de hoje, enquanto São Pedro estava na prisão com cadeias, a igreja inteira rezava por São Pedro. Toda a igreja rezava por ele. E a oração da igreja rompeu as cadeias de Pedro. Inclusive, se você quer ver uma imagem daquilo, quando estiver saindo da igreja, aquele vitral lá atrás. O anjo acorda São Pedro e rompe as cadeias. Nós rezamos pelo Papa, porque nós estamos em comunhão com ele. Rezamos todos os dias. E essa prática é a maneira que nós temos de viver o que vive a comunidade apostólica. Eu sei que tem irmãos nossos, protestantes, que acreditam que nós lemos pouco a Bíblia. Eu costumo dizer o seguinte, não é bem que lemos pouco. É porque quando eu estou rezando pelo Papa, eu não estou lendo a Bíblia. Eu estou vivendo a Bíblia. Eu estou fazendo a mesma coisa que aquela comunidade fez. Quando eu estou dizendo que Roberto agora é leão, eu não estou apenas lendo a Bíblia. Eu estou executando aquilo que a Sagrada Escritura fez. Era Simão, agora é Pedro. Era Roberto, agora é leão. Tá vendo? Mudou. Mudou porque o que está acontecendo aqui, sabe o que é? O que acontece aqui é que nós estamos dentro da Escritura. Eu não estou lendo a Escritura o tempo todo. À medida que nós fazemos coisas católicas na vida, nós estamos dentro daquela comunidade apostólica. Na mesma, só que agora uma família gigante com 1 bilhão de irmãos. Mas é a mesma família, fazendo as mesmas coisas. Por isso que é tão bonito ser católico. A gente está dentro da Bíblia. Essa que acontece de impressionante. E mais impressionante ainda é, enquanto celebramos também um aniversário, a vida ela é cheia de coisas de ação de graça, de razões para darmos graças a Deus. E eu sempre costumo dizer que toda vida sempre muda a história inteira. Porque muda a eternidade, e se muda a eternidade, muda seguramente a história inteira. Há algo de impactante. Já que hoje também é dia de São Paulo, um grande missionário da igreja, e nós falamos tanto de São Pedro, é bom lembrar aquilo que São Paulo fazia. Ele ia em todos os lugares, evangelizando em tudo quanto é canto que podia estar. Uma única vida, muitas igrejas inteiras que duram até hoje. Uma única vida é capaz de fazer um montão de coisa. E é exatamente isso que precisamos entender. Quando nós entregamos a nossa vida inteira na mão de Deus, e podemos assim com São Paulo dizer, completei a corrida, guardei a fé. Quando guardamos a fé e entregamos a vida inteira na mão de Deus, nós não temos ideia de onde vai o tamanho dos frutos que ali aparecem. Olha para a vida de São Paulo. São Paulo, eu acredito que no dia da conversão dele, não imaginou que mais da metade do Novo Testamento ia ser escrito por ele. Você imagina? As cartas, pega o Novo Testamento, é quase tudo São Paulo. É São Paulo, São João, pronto. Olha que coisa impressionante, tá vendo? Quando a vida se torna um local da graça divina, os frutos ultrapassam a nossa capacidade. Nós não temos medida, porque a graça também não tem medida. Hoje é o dia de São Pedro e São Paulo, e o dia que nós celebramos o aniversário do Padre Tiago, e também o tempo dele de paróquia. É um dia bom para agradecer a Deus pelas autoridades que nós temos na igreja, entendendo que é uma participação do governo de Deus no meio do mundo, mas também agradecer pelo dom da vida entregue, e pelo seu ato de fé, confirma essa paróquia na fé. E enquanto confirma na fé, enquanto ama, nosso Senhor dará os prêmios a nós e àqueles que se unem a Ele pela oração. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos dê o caminho da santidade, da graça e da paz, e que abençoe muito o Santo Padre na sua missão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.